Oi, pessoal, tudo bom? Meu nome é Raquel, sou professora de inglês do Colégio Liceu e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre processo de formação de palavras e comparativos e superlativos. A gente vai fazer uma revisão rapidinho de cada uma dessas coisas. Então vamos lá. Formação de palavras. Para que serve a formação de palavras em inglês? Para que a gente usa, né, a formação de palavras? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso. Para que serve a formação de palavras? O conhecimento da formação de palavras, né, ele é muito útil para que a gente compreenda as palavras em inglês, para que a gente entenda o significado, para que a gente entenda de qual classe gramatical essas palavras são, né? Principalmente quando a gente está lendo um texto, mas também ouvindo, né, para compreensão e também para nós conseguirmos formar novas palavras em inglês, para que a gente consiga nos comunicar, né, para que nós consigamos nos comunicar com as pessoas usando o máximo de palavras possível. Então, para a gente fazer isso, é importante que a gente conheça os afixos, né, os prefixos e sufixos mais comuns da língua inglesa e o significado de cada um deles, obviamente. A gente, quando adiciona prefixos e sufixos, né, nas palavras, a gente dá novos significados para essas palavras, a gente muda a classe gramatical dessas palavras. Então, é sempre importante pensar que a gente tem que se habituar a reconhecer esses prefixos e sufixos, a reconhecer o significado dessas palavras, a posição dessas palavras na frase, as alterações de classe gramatical que são feitas quando a gente adiciona, né, prefixo, sufixo, ou quando a gente faz algum outro tipo de formação, de processo de formação de palavras, que a gente vai falar agora. É importante sempre prestar atenção nisso tudo. Então, quais são os processos de formação de palavras no inglês? A gente tem um processo que é o mais simples, que é o compounding, que é a junção de duas palavras completas, são duas palavras inteiras que têm significados por si próprias, e elas formam uma terceira. Às vezes, essas duas palavras fazem sentido juntas e formam uma terceira que está conectada com elas. Às vezes não. No inglês tem umas palavras que às vezes a gente não sabe muito de onde veio. Mas é o mesmo processo de formação. São junção de duas palavras para formar uma terceira. Então, no caso aqui, a gente tem arm, que significa braço, e chair, que significa cadeira. E a gente forma armchair, que é uma poltrona, que é um lugar que a gente senta, mas tem um descanso para os braços também. Depois a gente tem conversion. Conversion é a mudança da classe gramatical da palavra sem alterar a palavra de maneira alguma. Então, a gente transforma uma palavra que é, por exemplo, um substantivo ou um adjetivo em um verbo. Normalmente no inglês é isso que acontece, essa conversion ela é normalmente para verbos, né, um substantivo ou um adjetivo que vira um verbo. E a gente não muda nada nessa palavra. O exemplo que a gente tem aqui é text, que é um substantivo, significa texto, e a gente transforma text em um verbo, que significa mandar mensagens de texto, enviar mensagens de texto. Então, um exemplo usando text como verbo é I am texting my friends now, if I use my cell phone. I am texting my friends now. Eu estou enviando mensagens de texto para os meus amigos agora. Tá vendo como o português fica uma expressão bem grande? Então, ao invés de falar send a text message, que é enviar mensagem de texto, né, traduzido literalmente para o inglês, eles falam text, simplesmente, que é mais rápido, mais fácil e significa a mesma coisa. Esse é um processo de formação de palavras relativamente novo na língua, não é uma coisa que que está nas gramáticas, por exemplo, mas que é uma coisa que vem sendo incorporada recentemente, porque é um tipo de formação de palavra muito comum, principalmente no inglês. As pessoas fazem isso na fala e essas palavras acabaram começando a tomar outros sentidos. Então, a gente sabe que a gramática ela existe para servir aos falantes da língua, né? A gramática ela não veio antes da língua. A gramática veio para ser um guia da língua para a gente apresentar para outras pessoas, mas o que nós, ou o que falantes nativos das línguas produzem, ele é sempre válido. Toda a produção oral ela é sempre válida, porque é como a gente se expressa desde que o significado da expressão, né, desde que o entendimento exista, é sempre válido o que o falante da língua faz. Então, os falantes de língua inglesa começaram a transformar palavras que não eram verbos em verbos, e isso foi incorporado pela gramática, porque é assim que a gente funciona, a língua é viva, então, quando a gente vai a gente faz uma mudança na língua, essas mudanças elas sempre chegam primeiro
oralmente para depois serem incorporadas na gramática, se forem bem disseminadas, né? E o último processo de formação de palavras é a afixação. A afixação é a adição de prefixos ou sufixos às raízes das palavras. Então, por exemplo, a gente tem possible, que a gente adiciona um prefixo e vira impossible. E se a gente adiciona um prefixo, ela pode virar possibly. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre sufixos e prefixos. Como são, para que servem, qual é a diferença entre um e outro. Então, vamos lá. Qual é a diferença, primeiro, entre sufixos e prefixos? Os sufixos, eles sempre mudam a classe gramatical das palavras. Então, a palavra possible é possível, né, um adjetivo, e a gente vai colocar um outro sufixo e ele vai virar possibility, por exemplo, que é possibilidade. Saiu de um adjetivo e virou um substantivo. Ou a gente vai colocar um outro sufixo ainda e virar possibly, que é possivelmente, que é um advérbio. Então, a gente muda a classe gramatical das palavras. Já os prefixos, eles mudam o significado das palavras. Então, possible, possível, eu posso colocar um prefixo e ele vai virar impossible, que é o oposto, né? Ele continua sendo um adjetivo, mas significa o completo oposto. Então, eu mudei completamente o sentido da palavra. E, bom, basicamente é isso. A gente vai entrar em comparativos e superlativos, mas sobre prefixos e sufixos, sobre formação de palavras, não tem regra, a gente não tem uma teoria que explica como cada sufixo ou cada prefixo funciona. É realmente por familiarização, por vocês se expuserem, quanto mais vocês se expuserem à língua, mais vocês vão conseguir entender e absorver, né, os significados desses prefixos e sufixos. Então, é sempre importante vocês lerem textos em inglês e prestarem atenção nos sufixos, nos prefixos, em qual sufixo é usado em qual palavra, qual prefixo é usado com qual palavra, para que vocês se familiarizem e tenham mais sucesso na compreensão de texto, ou da língua de modo geral. Agora, comparativos e superlativos. Comparativos e superlativos são formas que a gente vai usar com os adjetivos. Então, a gente vai falar também de prefixos e sufixos nisso, porque para fazer comparativos e superlativos, a gente adiciona um sufixo, aliás. Prefixo não. A gente adiciona um sufixo que vai transformar essa palavra num comparativo ou num superlativo. Né? Então, vamos lá, começando com os comparativos. Como que a gente faz os comparativos? Nas palavras pequenas, palavras de uma ou duas sílabas, normalmente, a gente adiciona o sufixo ER ao final do adjetivo e a gente sempre vai usar than, quando a gente for comparar uma coisa com outra. Por exemplo, my sister is taller than me. Então, a gente tem o adjetivo tall e a gente adiciona ER e o than para fazer o comparativo. Se o adjetivo termina em Y, a gente vai tirar o Y. Deixa eu mover aqui a câmera para vocês. A gente vai tirar o Y e adicionar IER mais o than. Então, Brasília is drier than Rio. Então, Brasília é mais seco do que o Rio. O adjetivo é dry termina com Y, a gente tirou o Y e colocou IR. Se o adjetivo termina numa consoante precedida de vogal, a gente vai dobrar a consoante. Por exemplo, São Paulo is bigger than Rio. Então, São Paulo é maior do que o Rio, né? Então, big termina em consoante precedida de vogal. Então, a gente vai dobrar a consoante. Então, a gente vai colocar 2 Gs, bigger, com 2 Gs, than Rio. É só isso. Com as palavras grandes, as palavras não vão mudar. A gente não vai adicionar sufixo nenhum. A gente vai colocar uma palavra extra na frase, que é a palavra more. A gente vai falar more than. Por exemplo, chocolate cake is more delicious than orange cake. Então, a palavra delicious é uma palavra grande, né? Tem delicious, tem 3 sílabas. Então, a gente vai colocar more delicious than. A palavra fica igual, só adiciona more. E por último, a gente tem os comparativos irregulares, que são as palavras que mudam completamente. Tem alguns adjetivos no inglês, assim como no português, que tem os comparativos irregulares. E normalmente, até o exemplo que eu tenho aqui é até o mesmo do português. A gente não fala, por exemplo, mais bom, né? Quando a gente vai comparar, é mais bom do que outra coisa. Não, a gente fala melhor. É um comparativo irregular também. Assim como no inglês. Então, no inglês a gente tem a mesma coisa. A gente vai usar o comparativo irregular, só aquela palavra, mais o than. Por exemplo, my sister plays soccer better than me. I am good at soccer. Good é o adjetivo que a gente está usando aqui. Então, eu sou boa em futebol.
But my sister plays soccer better than me. Mas a minha irmã é melhor, ela joga melhor do que eu. Better than me. Tem outros comparativos irregulares. Existem listas que vocês podem achar na internet sobre os comparativos irregulares. Infelizmente, a gente tem que decorar esses porque não tem regra, né? Eles são as exceções. Os superlativos. As regras são basicamente as mesmas. O que a gente vai mudar aqui é a palavra que a gente adiciona quando a palavra é grande, né? Quando o adjetivo é grande, e o sufixo. Então, para os superlativos, a gente sempre usa com o superlativo o the, que é esse THE, the, que é o, porque o superlativo ele não está comparando mais uma coisa com outra, ele está comparando uma coisa com todo o resto naquela categoria. Então, ele é o mais, ou o melhor, ou o menor, ou o pior, enfim, né? É sempre um só em relação a todos os outros. Então, a gente vai usar the e a gente vai adicionar o sufixo est ao final do adjetivo. Então, por exemplo, my sister is the tallest in her class. She's taller than me. Ela é mais alta do que eu. Taller, né? E she's the tallest in the class. In her class. Então, ela é a mais alta da turma inteira. Então, a gente tem o adjetivo tall e a gente adiciona est. Não tem more, não tem than, porque não tá comparando com uma outra pessoa, né? Se o adjetivo terminar em Y, a mesma coisa, a gente vai tirar o Y e colocar IST, por exemplo. Brasília is the driest city in Brazil. Eu não sei se é verdade, tá? É só uma opinião. Mas, Brasília is the driest city. Então, dry, de novo, termina em Y, a gente tirou o Y e colocou IST. Is drier than Rio. Então, tô comparando Brasília e Rio. Agora, Brasília is the... Desculpa. Brasília is the driest city in Brazil. É a mais seca de todos, do Brasil inteiro. Então, é Brasília e todas as outras cidades. Se o adjetivo termina em consoante e precisa de vogal, a gente vai, de novo, dobrar a consoante. No mesmo caso, a gente colocou aqui big. São Paulo is the biggest city in Brazil. Então, é a maior cidade do Brasil. The biggest. Dobrou a consoante, colocou est do mesmo jeito. Palavras grandes, a gente vai colocar the most. Então, não é mais more, é most. E o adjetivo. Então, chocolate cake is the most delicious cake there is. Não tem nenhum outro que é mais gostoso. O chocolate cake é o mais gostoso. Então, a gente usa the, most e o adjetivo. E os irregulares. Novamente, todo comparativo que for irregular, o superlativo daquele adjetivo também vai ser irregular. Então, se o comparativo de good é better, o superlativo, a gente vai usar the mais a palavra que for o superlativo irregular. Então, my sister is the best soccer player I know. A minha irmã é a melhor jogadora de futebol que eu conheço. Então, the best. Good, better, comparativo. The best, superlativo. Ok? E é isso. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sanado as dúvidas de vocês. E qualquer coisa vocês podem pesquisar também. Tem bastante coisa na internet sobre isso. Vocês podem rever a aula, pausarem, assistirem de novo, fazerem anotações. É importante. Ok? Tchau, tchau e até a próxima.